de 2017 para cá, nós tínhamos, como o senhor bem pontuou, a Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1943, e ela veio se mantendo no tempo, tanto na questão processual quanto na questão de direito material, até uma ruptura de vários paradigmas em 2017. E o que essa ruptura trouxe? Inúmeros questionamentos, né? Contanto que em novembro de 2017, quando passou a valer de fato a reforma, no dia 11/11, até o dia 10, houve um pico de distribuição de ações na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque todo mundo, todos os advogados que tinham iniciais na mesa, decidiram, antes, né, da vigência da lei, distribuir as ações, buscando que fosse mantido o entendimento vigente até o momento da distribuição daquela ação, ou seja, o entendimento até o dia 10 de novembro. E por que isso? Porque a reforma ela trouxe elementos que eram estranhos à Justiça do Trabalho, como os honorários de sucumbência. Nunca se passou na cabeça de qualquer advogado trabalhista que, defendendo a parte hipossuficiente, um empregado, tivesse de administrar a questão de honorários de sucumbência, ou até mesmo os honorários de pagamento de perito, né? Quando se perdia a perícia. O que a premissa da Justiça do Trabalho sempre lastreou, né? Que o empregado hipossuficiente partia-se do pressuposto que ele não tinha condições de administração. Então, por isso, a Justiça do Trabalho vinha e permitia com que ele tivesse um pleno acesso à justiça sem a necessidade de quitar essas verbas. Então, o que a gente vê hoje? Pessoas muito questionadoras, tantas empresas, né? Buscando saber se o empregado que vai e move uma reclamatória trabalhista vai ter algum ônus, né? Para pensar duas vezes antes de ingressar com uma ação. E o próprio empregado, na dúvida se aquele direito dele tem um espaço ou não, se ele pode ser penalizado, né, por uma ação infundada. E aí entra o que a gente sempre conversa, né, doutor Arthur? O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Verdade. A melhor coisa que um bom advogado trabalhista faz é avaliar e ser sincero com o cliente sobre a viabilidade daqueles pedidos. E isso começa com a avaliação do tempo do contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregado ele tem 2 anos para mover uma reclamatória trabalhista a partir do momento em que ele deixa a empresa. Esses 2 anos, a Justiça do Trabalho ela tem uma compreensão bem... Não são 2 anos fechados. Sair da empresa, a partir de amanhã passa a contar prescrição. Não, se considera a projeção do aviso prévio para cômputo da prescrição. Então, o máximo que o empregado pode ter de cômputo de aviso prévio são 90 dias. Ou seja, sai, tu tem projetado na tua carteira mais 90 dias, o máximo de 90 dias a depender do período de trabalho que tu cumpriu. A cada 12 meses fechados, tu acrescenta 3 dias ao cômputo dos 30 dias de aviso prévio, que é o máximo, até o máximo de 90 dias. Então, esses 90 dias são contados para a tua prescrição. Então, às vezes, nós atendemos clientes que chegam aqui, meu Deus, amanhã fecha 2 anos que eu fui desligado, eu tenho aqui questões de assédio, tenho questões de dano moral, que eu acho que eu tenho direito, e tu vai conversar com ele, e tu ainda tem um espacinho de tempo para conseguir avaliar aquela situação com calma. E outra, né? Algumas pessoas nos buscam um escritório já tendo atendida a justiça, tendo buscado algum processo na Justiça do Trabalho, mas a ação em si não vingou, o processo foi arquivado, ou ele não foi, acabou perdendo a data da audiência, se perdeu com o advogado e o processo é arquivado. O que isso gera para ele, né? A possibilidade de zerar a contagem da prescrição e iniciar uma contagem nova da prescrição. De mais 2 anos. De mais 2 anos. Só que existe um porém. A Justiça do Trabalho entende que existe uma interrupção nesse cômputo da prescrição, mas a partir do momento em que tu tens uma ação arquivada, nem falando das custas aqui, né, pelo arquivamento da ação de quando o reclamante não comparece de forma injustificada, mas contando aqui só os 2 anos, quando o empregado move uma ação, não vai na audiência por uma X circunstâncias, o processo é arquivado, a partir da data do arquivamento, ele recebe 2 anos para promover uma ação nova, tá? Só que essa ação nova, ela não pode ser uma ação totalmente distinta da ação que foi arquivada. Obrigatoriamente, ela precisa conter os mesmos pedidos. Então, se tu tem uma ação que pediu horas extras, intervalos, dano moral, tu não pode mover uma nova ação buscando apenas e exclusivamente equiparação. Os pedidos precisam ser idênticos.